Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Suzana. Carla. Leonor, boa noite, Leonor. Obrigada, Suzana, obrigada. Alex, boa noite, Alex. Vamos lá, pessoal, vai colocando aí pra mim de onde vocês estão falando, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma live do Projeto Entre Coaches. Deixa eu ver aqui de onde vocês estão falando. Sara, olá. Mirme, é isso? Noélia, boa noite, gente. Boa noite a todos. Antônio. E de onde vocês estão falando, pessoal? Hoje nós vamos ter um tema aqui muito interessante. Uma convidada especial. Olá, Constança, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já estava com saudades aqui de lives. Vou pedir para que vocês... Ah, o colchete, olha, legal. Olá, Suzana. Bom, pessoal, vou pedir para que vocês aproveitem então esse início da live para convidar aí algumas pessoas para estarem aqui conosco hoje, que teremos um tema bem interessante, ok? Então cliquem aí no aviãozinho, convidem pelo menos 3, 5 amigos. Nossa convidada também já está presente, porque hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Olha, histórias. Quem aqui gosta de histórias? Eu, pelo menos, adoro ler, não sei vocês, mas eu adoro leitura. Então, histórias. Aqui nós temos uma história infantil, uma outra história que foi criada por alguém, não é mesmo? Então alguém criou essa história. E as histórias conectam, né? As pessoas, nós sentimos a história, vivemos aquela história, não é mesmo? Porém, o que nós vamos falar hoje é de um outro tipo de história. Não são as histórias dos livros infantis, não são as histórias que nós lemos na internet. Não, não é isso. Hoje nós vamos falar sobre que história nós contamos da nossa história. Então nós criamos... Olá, boa noite. Boa noite, gente. Então, nós vamos falar de histórias e nós criamos as histórias da nossa vida, não é mesmo? E como toda história é criada por uma pessoa, ela pode ser uma história positiva, ela pode ser uma história negativa, ela pode ser uma história alegre, ela pode ser uma história feliz, não é mesmo? Então, há várias possibilidades. E existe uma questão muito importante. Quando nós falamos de histórias, ok? Quando nós criamos essa história, nós sentimos essa história e nós começamos a viver essa história. Então, esse é um ponto muito importante. Porque qual é a história que vocês estão contando para vocês mesmos sobre a sua própria vida? Qual é a história... Olá, Carla. Qual é a história que vocês estão contando da sua vida para as pessoas, para os outros? Então, qual é a história que você conta da sua história? Então, esse é um tema muito bacana e hoje nós vamos ter aqui como convidada a nossa querida Sâmia. Vou convidar aqui a Sâmia, direto do Brasil. Acho que alguns aqui talvez já conheçam a Sâmia. Olá! Tudo bem? Como vai, querida? Muito bem. Olha, Saudades de ti. igualmente, Camila. Olha, eu tô muito perto da tela para ti. Consegue me ouvir bem? Não, acho que tá ótima, tá linda, maravilhosa, tá ótima. E aí, como é que você está? Ai, Está tudo bem? sim, tudo bem. Dentro da medida do possível, da nossa condição mundial, estou bem. Sim, temos que agradecer, né? Temos pessoas que estão aí numa situação muito pior, não é mesmo? Sabemos que realmente a situação no Brasil da pandemia não está nada fácil, né? Não, Está bem.
não está. Bem complicado. E a gente também tem que entender que é muita responsabilidade nossa, né? Essa condição de estar, porque às vezes a gente quer cobrar algumas coisas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte para melhorar essa condição, né? Então, um Sim, beijinho para Suzana, que eu tô vendo ali, a Constância. Um beijo para vocês, saudade imensa de vocês. muito bom. Então vamos lá, Sâmia. A Sâmia, pessoal, a Sâmia, para quem não conhece, ela esteve conosco na primeira edição do PSC aqui em Portugal, trabalhou aqui conosco como anjo na formação. A Sâmia é graduada em administração, é especialista em gestão de projeto e gestão de pessoas, é coach, né? E apaixonada aí por ajudar as pessoas a construir a vida que cada um deseja, né? Que todos nós desejamos. E nós convidamos a Sâmia hoje aqui para falar sobre esse tema, que é o tema editando a própria história, né? Então, primeiro, Sâmia, eu queria que você contasse para nós o porquê da escolha desse tema. Eu sempre fico nervosa quando eu tenho que falar, assim, mesmo que eu não esteja vendo o público. Então, ocupando o atropelo das palavras. Eu gosto muito desse tema. Eu vinha fazendo uma série de lives no meu Instagram com esse tema e trazendo pessoas com histórias reais para inspirar outras pessoas, né? Porque eu acredito muito quando a gente ouve histórias, é um fator que pode contribuir para que a gente se inspire e para que a gente perceba que tem gente que passa pelo que a gente passa e se reinventa de uma forma diferente, dá um novo significado. Então, eu gosto desse tema por isso, porque a cada vez que eu falo dele, eu percebo uma coisa que eu não tinha visto antes, né? E cada Sim. vez que eu tenho a oportunidade de ouvir a história de alguém, eu percebo, poxa, eu posso aprender um pouco isso. E quando eu me vejo numa situação que é parecida ou que tem as mesmas bases, eu fico pensando e como é que eu posso modular aquilo. Então, eu acho isso de ouvir a história do outro, assim, além de nos conectar assim de uma forma mais genuína, eu acredito que é muito inspirador para nós, sabe? Porque tem aqueles dias que a gente não está acreditando muito, tem aqueles dias que a gente está no nosso limite, né? Porque todo mundo tem. Então, se você escuta algo dessa natureza que aos teus olhos poderia ser gigantesco o problema e a pessoa vai lá e resolve com muita simplicidade, ou o oposto também. E aquilo acaba te dando um insight, aquilo acaba te dando um fôlego novo. Então, eu amo esse tema. Eu tive aqui, recebi algumas colegas com histórias lindíssimas. E eu acho que quando a gente ouve a história do outro, é impossível a gente não olhar para a nossa própria história e editar algumas partes, né? Porque a nossa história é o que há de mais importante. Então, a gente não pode apagar e nem deve, né? Mas a gente pode escolher como carregar, como dar sentido, o que internalizar daquilo que a gente vive. Então, por isso que eu realmente gosto muito desse tema. Muito bom, Sammy. E conta então para nós um pouquinho sobre essa questão de editar a história, sobre as experiências que você teve, que podem aqui ajudar os nossos seguidores. Eu acho que eu edito a minha história todo dia. Porque, Camila, eu acho que quando você para analisar a sua vida e quando você tem um momento de pausa, tu sabe que eu adoro esse tema também, eu acho que você vai se percebendo e você vai olhando para diversas áreas da sua vida de uma forma, vamos dizer assim, mais gentil, mais amorosa. E em determinados momentos da minha vida eu precisei reeditar a minha história várias vezes, né? Várias vezes. Um dos momentos mais importantes foi há um ano atrás, quando eu realmente precisei fazer algumas escolhas que eram desafiadoras. Eu não vou dizer que eram difíceis, mas eram desafiadoras porque passava pela necessidade de me desconstruir de muita coisa e passava pela necessidade de alguma forma eu ficar muito vulnerável a ponto de ser vista e a ponto de não ser vista também ao mesmo tempo. E isso para mim foi um desafio muito grande
porque a gente tem essa necessidade de aceitação, né? A gente busca Sim, por esse reconhecimento, a gente busca por estar inserido em um determinado contexto e em algum momento a gente se esquece de fazer uma pausa, olhar para a gente, olhar para os nossos interesses, olhar para a nossa saúde, olhar para a nossa qualidade de vida, para a forma que a gente demonstra e dá afeto, principalmente com a nossa família, né? Então, chega um ponto que você precisa rever muita coisa para você construir a vida que você deseja, né? E para mim foi assim, né? Eu cheguei a um ponto que, por mais conhecimento que eu tivesse, por mais habilidades que eu tivesse, o meu corpo por si só ele já não respondia, né? Porque ele realmente chegou a um estado de adoecimento que nem eu percebia, né? A minha família percebia, mas eu não me percebia. Até que chegou o dia que eu realmente precisei fazer uma pausa. E naquele dia, para mim, não foi um dia específico, né? Foram situações que foram acontecendo. Mas teve um dia que foi mais crucial e que me levou a uma situação bem triste na frente da minha filha de 3 anos. Assim, um dia eu não conseguia ficar em pé e segurar um copo d'água. Então, a sim. partir daquele momento eu entendi que eu precisava focar no que era essencial para mim e naquele momento era a minha saúde. E isso passava por eu abrir mão por um tempo de coisas que eu trabalhei muitos anos para construir e ter clareza de que eu precisava fazer aquilo e o porquê eu precisava fazer aquilo foi fundamental para que eu sustentasse aquela decisão, né? Sim, Porque, uma decisão ela implica em uma perda, sempre, não é? Vai claro, se abrir mão de algo. Então é um momento, querendo ou não, de luto também por aquela perda, né? e Camila é muito engraçado porque ainda que você tenha essa clareza, chega aqueles dias de vários questionamentos, né? Sim, Chega aquele dia de você pôr em causa tudo que você estudou, tudo que você elaborou para aquela decisão. Chega aquele momento de você desacreditar no seu propósito, na sua capacidade. E talvez aí seja o ponto crucial da gente entender a intenção por trás de cada escolha que a gente faz. Porque não é porque eu tenho clareza que esses dias eles não vão acontecer, né? Não é porque eu tenha clareza ou porque eu tenha apoio ou não apoio, porque no meu caso eu tive a benção de ter a minha família me apoiando. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm isso, né? Não têm essa oportunidade de ter um apoio e elas têm que ser o seu ponto forte e o seu ponto de apoio ao mesmo tempo. Então, ter clareza é importante, mas entender a intenção. Por que você escolhe cada coisa, quer sim, seja os seus relacionamentos, quer seja uma palavra que você vai lançar a alguém, é fundamental para que você sustente uma decisão por mais tempo e é você verdade. consiga se reinventar, né? Que foi Sim. bem isso que aconteceu comigo nessa fase. Legal, Sam. Só para contextualizar aqui com o pessoal. Pessoal, boa noite a todos, a quem está entrando agora, viu? O Diogo, a Kátia, algumas pessoas entrando. Nós estamos aqui no bate-papo com a Sâmia. A Sâmia está falando um pouquinho sobre editando a própria história. Então, ela contou aqui para nós o quão é importante você, em alguns momentos da sua vida, fazer algumas pequenas edições na sua história, no seu jeitão de viver, no seu jeitão de agir, fazer algumas escolhas, e essas escolhas, claro que de certa forma traz uma renúncia, e aí mexe com toda essa questão de e agora, né? Quero isso, não quero, tá certo, não tá certo essa escolha. E aí ela está contando aqui para nós que é importante também saber o porquê, qual é o propósito, o porquê dessa escolha, né? E que mesmo sabendo, às vezes, desse propósito, mesmo assim ainda é difícil. Mesmo para ela, que é coach, que tem todo o conhecimento, tem toda uma estrutura, ainda assim, em alguns momentos é difícil. E nós reeditamos, né, a nossa história o tempo todo, né, Sâmia? E eu vejo também, em relação a essa questão das histórias, né? Normalmente, não sei se você concorda comigo, Sâmia, as pessoas entram num modo de sofrimento enorme
por conta das histórias da sua própria vida. Ficam muitas vezes presas no passado, não é mesmo? E carregam ali aquela história, mas com sofrimento, com. Porque assim, a dor, às vezes nós temos alguns momentos na nossa história que são difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, não é mesmo? E aí entra aquela frase, né, famosa, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, as histórias têm um poder muito grande, né, porque elas acabam transformando a sua vida de alguma forma. Então, você vive aquela história. Então, que história que você conta da sua história, né? Faz sentido o que eu tô falando, Sâmia? Claro, Camila, claro que sim. Editar a própria história é muito isso, sabe? É como no cinema. No cinema, a história ela tem vários participantes, tem o protagonista, tem quem faz a cena, quem edita, quem faz a direção, quem faz a maquiagem. Mas depois que o filme está todo pronto, o editor entra, né? E é o editor que vai olhar quais são as partes do filme que vão se encaixar para que aquele enredo conte uma história, deixe um aprendizado, né? E aquilo conecta as pessoas. Então, por que um filme ganha um Oscar? Porque talvez ele consiga atender todos os requisitos que se espera de uma boa história, né? Quer seja na sua tecnologia, quer seja no enredo, quer seja em tudo. Então, por isso que o Oscar também tem várias categorias. E a nossa vida ela é bem isso, né? É a gente pegar as partes da nossa história e editar. E escolher como é que eu vou carregar cada parte que eu escolhi carregar. Perceber o que eu estou escolhendo carregar, qual é o impulso que aquilo me gera. Por que eu estou pondo isso na minha mochila? Isso me agrega valor ou só pesa? Porque às vezes o que acontece é que a gente olha para a nossa história e não decide carregar aquilo que impulsiona, decide carregar aquilo que pesa. E a gente fica naquele lupo, naquele ato de ficar se remoendo, de ficar voltando. E quando a gente menos se percebe, a gente está ali se vitimizando, começa a adotar outra série de questões que a gente vai chegando também a um adoecimento, né? E eu acho que é isso, sabe? Editar a nossa própria história é olhar para tudo que a gente vive e decidir o que a gente vai carregar e perceber o significado daquilo, sabe? Quando eu olhei para minha história, foi muito bom essa minha pausa. Hoje eu sou muito grata por eu ter feito essa pausa, por eu ter chegado a esse ponto desse adoecimento. Hoje o meu trabalho foi construído em cima disso, né? Então, os temas que hoje eu trabalho, como a pausa, como a vida intencional, o foco no essencial, é muito com base nas minhas vivências. Então, eu escolhi uma parte que pode não ter sido tão legal para me reinventar e para eu construir a vida que eu desejo, né? E é muito isso, sabe, Camila? Eu transformar aquilo que um dia me desafiou no meu próximo degrau, né? E eu acho que nós somos extremamente responsáveis pela nossa construção. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue olhar para a nossa história de uma forma mais saudável. Sim, é engraçado porque eu lembro também que em alguns momentos onde eu me deparei com a minha história e com a história de outras pessoas, e a gente sempre tem alguma história que a gente conta nossa, que não é uma história boa, né? Sempre tem alguma historinha de algo relacionado à família, de algo do passado, sempre tem alguma historinha, algum resquício ali. E eu lembro que eu também tinha as minhas histórias, e não eram algumas histórias tão boas. E quando eu comecei a ouvir outras histórias, né, em um certo momento, que não vem ao caso, eu comecei a pensar, minha nossa, a história que eu conto da minha história é uma história de, isso não é legal, aquilo não é legal. Mas quando eu ouvi outras histórias, eu pensei, nossa, eu falo tanto da minha história, e tem pessoas que têm histórias tão piores, sabe? Porque temos histórias piores, não adianta dizer que não. Aí eu pensei, eu vou ficar nesse looping de falando que a minha história é isso, que a minha história é aquilo, sendo que há pessoas que estão numa situação mas infinitamente pior. E ali para mim foi um clique, naquele momento foi um clique.
De olha, não, eu tô criando o sofrimento, entende? Boa noite, pessoal, vocês que estão entrando agora. Então, assim, eu estou criando o sofrimento. Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão das histórias que nós contamos da nossa vida, porque as experiências boas ou as ruins, não importa, fazem parte de quem somos, não é? E não tem como você apagar aquilo. Você precisa compreender aquilo, aprender com aquilo, não é mesmo? E seguir em frente com aquilo, aceitando aquilo, né? Eu não falo nem de ressignificar, eu não acho talvez que ressignificar seja a palavra. Eu acho que é aceitar, entende? É aceitar e olhar aquilo com outro olhar, né, Sam? Claro, é perceber qual é o aprendizado que aquilo trouxe para a nossa vida, né? Porque eu acredito que a gente nunca perde, sabe, Camila? Eu acredito que ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Então, cabe a gente escolher como é que a gente vai fazer esse aprendizado. É fácil? Eu diria que é desafiador, né? Então, isso depende muito da gente, isso depende muito da clareza que eu tenho sobre mim e sobre o que eu quero, porque eu acredito também que não é onde você nasceu, não é onde você se criou que define muita coisa sobre você, mas aonde você quer chegar vai fazer uma diferença grande, porque aí você vai ter um caminho para construir, né? E para construir a vida que a gente deseja, a gente precisa ter muito essa clareza do que é que eu quero. E muitas vezes a gente sabe o que a gente não quer, né? Ah, eu não quero ficar só, eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero ficar sem emprego. Tá, e não... agora a pandemia veio fazer isso conosco, né? Você não quer muita coisa, mas a pandemia te deu poucas opções. O que que você cria, o que que você pensa, o que que você se dedica, o que que você sonha para você construir a vida que você deseja quando o cenário não é tão favorável. E talvez esse seja o grande ponto, sabe? Nesse momento é você conseguir olhar o que é essencial para a tua vida para que tu saia dessa parte que não é tão favorável da tua história e use ela como alavanca para tu construir o que tu queres. Então eu vejo muito isso da nossa história também como uma válvula de força, né? Como uma válvula impulsionadora para que a gente chegue na próxima etapa, para que a gente chegue no próximo nível. Sim, sim, com certeza. A Suzana colocou aqui que nunca, cadê aqui o comentário dela? Ou ganhamos ou aprendemos, nunca perdemos. E é bem isso mesmo, né? É muito bacana isso. E me diga uma coisa, Samia, vamos lá, vamos dar algumas dicas aí para os seguidores. Que dicas você daria para os seguidores para olhar para a sua história de um jeito diferente? Faça uma pausa, Camila. Faça uma Pausa. pausa. Faz uma pausa sempre que for possível, porque no mundo que pede da gente tanta velocidade, tanto volume, é importante que a gente faça uma pausa para que a gente tenha a clareza das coisas, né? Camila, eu vou te pedir um segundo, porque eu não sei se o tá ouvindo aqui, mas é vida real. Só um minuto. Sim, claro, vai lá. Bom, pessoal, aproveitem para fazer as perguntas para a Samia, ok? A Samia está falando aqui sobre um tema muito... Opa, apagou a luz aqui. Espera só um minutinho, pessoal. Imprevistos. Ficou escuro aí para vocês, não ficou? Então a Samia está contando aqui para nós. Voltou? Aconteceu imprevisto aqui, apagou minha luz ó, do ring. Essa é a vida real, gente. E a gente não pode fingir que ela não existe e que é tudo perfeito, porque não é, né? Não é. Isso é fato. Principalmente quando a gente precisa trabalhar de casa, né? Não é tudo perfeito. E sim, a filha chama, não é? Muito bem. Olha lá, temos alguma, acho que eu pergunta. Vamos lá, Adriana. Esta pandemia fez sentido criar uma nova roda da vida, com pensamentos positivos, focando para atingir resultados máximos. Não porque precisamos, mas porque merecemos. É isso mesmo. É isso mesmo. Pessoal, efeitos... A Angelina falou que foram efeitos especiais. Sim, efeitos especiais. Apagou tudo as luzes aqui.
Né? Teve uma live que nós tivemos que o nosso convidado acabou a luz, o Ivan. Acontece ao vivo, né? Acabou a luz É toda ao vivo? na cidade, não tem o que fazer, né? Muito bem. Vamos lá, Sâmia. Mais alguma outra dica para os nossos seguidores? Entenda, já fez uma pausa, então procura entender a intenção pelo qual você escolhe carregar determinadas crenças, né? Percebam por que você carrega determinados valores, se eles realmente fazem sentido para você criar a vida que você deseja, porque nesse mundo que pede velocidade, às vezes a gente ficou muito igual, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente parece um soldadinho andando todo mundo para o mesmo lado. E talvez aí também seja o nosso ponto de bloqueio, sabe, Camila? Eu não entendo por que eu estou fazendo determinadas coisas, eu estou só seguindo o fluxo. Então, olhar para a nossa história e entender por que eu quero carregar aquilo é importante. Porque a partir do momento que eu entendo por que eu quero carregar aquilo, eu também vou selecionando melhor o que é importante para mim. E aí eu consigo canalizar minhas forças, a minha energia, para eu focar naquilo que é realmente essencial para eu construir a vida que eu desejo. Então, eu penso que são pontos que eles vêm bem amarrados. É um, depois o outro e depois o outro. É fácil, é desafiador, né? Porque muitas vezes a gente vai se despir do que a gente acha que é e ainda não é. E isso, às vezes, nos constrange, né? Porque se tem uma coisa que nos constrange, são as nossas verdades. Muito bem. E conta agora um pouquinho para nós, Sâmia, como é que foi a sua jornada, né, no autoconhecimento? Como é que você decidiu ser coach? Conta um pouquinho da sua história. Já que é para falar de história hoje, conta um pouquinho, de forma muito breve, da sua história. Camila, eu trabalhei numa grande empresa por muitos anos. E dentro dessa empresa eu tive a oportunidade de ir passando por áreas. E dentro dessas áreas eu precisava me relacionar, né? Eu precisava interagir com as pessoas. E naquela época eu fazia uma formação em administração. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na área dos recursos humanos. E ali eu me descobri, na verdade, ali, né? Eu me redescobri, me reeditei, né? E ali eu fui para uma especialização em gestão de pessoas, já tinha feito uma em gestão de projetos. E eu me encontrei cada vez mais naquele universo, né? E não satisfeita com isso, eu queria ter outras opções, ter outros fundamentos que me pudessem me desenvolver primeiro. Eu fiz várias formações de coach, fiz essa mais importante, que é a nossa, né, que é uma formação maior, tem uma credibilidade internacional. PSC, o PSC. Sim, fiz o Ericksoniana também. Legal. E depois tinha feito PNL também, então eu vinha investindo em mim há algum tempo também. Por um bom tempo eu sempre fiz terapia, porque como eu faço psicologia, para nós também é importante essa parte. E para quem passou pelo processo de adoecimento, é essencial também a presença de um psicólogo, né, nessa nossa parte desse nosso desenvolvimento. Sim. E eu fui juntando essas paixões e fui me reinventando, né? E quando eu me percebi assim, eu já estava imersa nesse mundo. E foi assim uma coisa muito gradativa, né? Eu confesso que quando eu fui trabalhar com pessoas, eu tive uma chefe e um chefe que foi eles que acreditaram mesmo que eu poderia ter esse potencial. E eu sou extremamente grata a eles por confiar em mim e me chamarem e dizer, olha, você vai tomar essa posição a partir de agora. E eu tomei aquele susto, né? Foi bem desafiador, mas eu também me permiti. E Sim. Eu queria dizer para você e para quem está nos assistindo que talvez aquilo que mais te desafia é aquilo que mais te transforma. Sem dúvida. Então, se você está passando por uma situação que está te desafiando, está tirando aquele último suspiro, respira, pausa, porque certamente, se você focar no que é essencial, você vai extrair o melhor dali, né? E eu hoje sou muito grata por esse desafio, por essa oportunidade, porque eu realmente me encontrei. Hoje,
estou quase terminando uma formação também em psicologia. E tem sido muito rico para mim, tem sido muito bom para mim enquanto mãe, enquanto esposa e enquanto profissional também. Compilar tudo isso, né? Começando por mim, e para que depois eu possa estender o que funciona, o que eu testei, o que eu experienciei para outras pessoas. Verdade. A Adriana comentou aqui que o que mais te desafia é o que mais te transforma. Sim, eu acredito muito no seguinte: se você está parado lá na zona de conforto, numa rede, olhando para o mar, num conforto absurdo, sabe? O tempo todo, alguma coisa está errada, na minha opinião. Entende? Porque você não está crescendo, né? Claro que chega uma idade, você já aposentou, já não tá. É uma outra situação, mas estou dizendo assim, no decorrer da nossa vida, quando você está muito parado, naquele. Não tem desafio, entende o que eu quero dizer? Aí realmente tem algo errado, porque o desafio é quem nos transforma. Eu concordo muito com isso, sem dúvida. Boa noite a todos, pessoal, boa noite. Tem pessoas entrando ainda também na live. Muito bom, Samia. E conta para nós também como é que foi para você fazer o PSC. Nós teremos agora a segunda edição do PSC em Coimbra. Vai ser do dia 6 a 12 de junho. Vai ser brutal. Só que dessa vez vai ser uma turma menor, menos pessoas, né? Devido às regras que nós temos hoje no momento. Conta para o pessoal um pouquinho como é que foi a sua experiência com essa formação. Então, eu fiz primeiro PNL e fiquei bem interessada porque conheci a instituição e achei o know-how da instituição boa. E eu prezo por isso, né? Por essa qualidade de quem está oferecendo um serviço. Foi uma das coisas que também me levou a Portugal, quando o Ricardo Menoso teve oferecendo também isso, de saber que era um trabalho sério, que era um trabalho que tinha fundamentos. Para mim foi uma experiência muito, vamos dizer assim, nova não, mas foi muito agregadora, porque eu já tinha feito outras formações e quando eu cheguei no PSC, eu me deparei com algo totalmente diferente, né? Com algo assim, tem muita técnica, tem muito embasamento, tem, mas o que mais me fez ficar apaixonada por essa formação foi saber que pessoas precisam de pessoas, né? E que é isso o grande diferencial do PSC, é você construir um trabalho humanizado, antes de você ser para o outro, você ser para você, porque eu acho que só assim a gente consegue construir um trabalho de verdade, sabe, Camila? Com força, sim, com verdade, com consistência, quando ele passa pela gente, sabe? Quando ele corre nas tuas veias, quando você sente, quando você experiencia. E o PSC, para mim, foi isso, sabe? Ele me permitiu fazer essa imersão, ele me permitiu fazer esse mergulho para mim, para que depois eu pudesse pensar de fazer para o outro, né? Então, depois eu fui para uma outra formação, que foi o Ericksoniano, que foi, para mim, sensacional. E só depois disso é que eu fui pensar em como é que eu realmente ia fazer, porque a gente sai de lá com muitas condições, com muitas possibilidades. É uma gama assim, gigantesca de possibilidades. Até porque tu sai com todas as ferramentas bem estruturadas para que tu tenha a condição de trabalhar mesmo. Mas eu não, naquele momento eu escolhi que eu ia trabalhar comigo. E eu acho que foi uma boa opção ter feito isso. E depois ter ido para o Ericksoniano e ter ganhado um corpo maior, um embasamento maior. E aí poder escolher como é que eu ia me reinventar de novo. Nós vamos ter também o Ericksoniano, provavelmente esse ano. Vamos ter o Ericksoniano também. Super recomendo, porque é um curso, é muito para você, né? E a partir dali você começa a selecionar o que fica e o que não fica. E essa mala ela vai ficando menos pesada, né? Sim, sim, exatamente. Nós estamos aí ansiosos com essa segunda edição. Acho que vai ser uma experiência brutal, porque menos pessoas, imagina a conexão, né? Ou como é que vai ser. Nós conhecemos. As pessoas estão mais sensíveis também, né? Eu acho que a gente nunca teve tanto a necessidade de estar com as pessoas como agora, de querer ouvir as pessoas, de deixar as pessoas
falarem, da gente se permitir escutar. Hoje eu estava escrevendo um texto e falando, né, sobre isso. Quantas vezes a gente não se permite tomar um café com café, um almoço com almoço, porque botar um café em um celular, um café em uma televisão, um café em um jornal. Então, eu acho que vai ser um momento muito bom para quem puder participar desse PSC, porque eu acho que vai ser uma imersão mais profunda, sabe? É um momento de grande sensibilidade, então é um momento de grandes insights, de você sair de lá com N possibilidades que talvez num outro momento você não conseguiria observar, sabe? Sim, sim, sem dúvida. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para a Sâmia, pessoal? Deixa eu ver se alguém fez algum comentário aqui que eu não consigo acompanhar todos. Não sei se você viu algum comentário, acho que agora não. Ah, a Angelina colocou inspira, expira e não pira. É isso mesmo, muito bem. Matheus disse em algum momento aqui que concorda 100%. Olá, Marta, como vai? Boa noite, Marta, nossa querida Marta. Ela disse que está super empolgada porque ela vai participar do PSC. Ela já garantiu a vaga dela. Fez uma boa escolha, Marta. Fez uma boa escolha. Exatamente. Acho que é isso. Acho que isso é o nosso tema de hoje foi um tema bacana para que as pessoas reflitam, né, sobre essa questão da sua história, de que história a gente conta da nossa história, de como podemos reeditar essa história. Eu acho que é o dia a dia, é você olhar para aquilo com mais carinho, com mais cuidado. E no começo da live você falou sobre algo muito importante, que é o olhar para si, né? O ter tempo de cuidar de si, porque de nós mesmos, porque chega um momento que buga, né? Que fala, não dá. E aí implica na saúde, como você mesmo disse, não é? E nós percebemos isso, as pessoas, acho que você, não lembro qual foi a frase que você falou agora, não anotei, mas é como se as pessoas fossem no modo automático, né? Faz o que faz, você falou, sem saber o porquê faz. Não era alguma coisa assim? Sim, é o piloto automático, né? A Piloto gente às automático. vezes entra no carro e vai para um lugar e a gente queria ir para o outro. Quando a gente se dá conta, a gente já foi. Né? Sabe o que é engraçado? Eu comecei a sair do piloto automático em relação a muita coisa. Você falou do carro e eu lembrei. Quando eu vendi meu carro, que eu ia mudar para Portugal, eu comecei a olhar a vida de um outro prisma só por ter vendido meu carro. Porque a gente vai no carro tão automático, sabe? Você falou disso, eu lembrei agora dessa situação da minha vida. Que a gente não olha para nada, né? Não presta atenção às coisas ao nosso redor. Sim, sim. E é mais ou menos isso, né? Não presta atenção nas coisas ao redor, não presta atenção em si mesmo, nunca tem tempo para você, faz tudo no piloto automático. O que eu sempre falo né? A gente vive no modo sobrevivência. Então a gente fica só vivendo, sobrevivendo, não é vivendo, é sobrevivendo. Né? Uma coisa tão automática que você não vive, você apenas sobrevive. Né? Hoje mesmo eu estava mexendo sobre isso na minha página. E eu acho que é isso. O que mais, Sam? Conta aí mais uma última dica aí para os nossos seguidores, para a gente. Acho que já tá quase uma hora de live, não sei, estou sem relógio aqui. Mais uma dica aí para a gente encerrar essa live que você pode dar para os nossos seguidores, aplicar na vida deles. Se perguntar sempre, isso é essencial para mim. Né? Diante de qualquer situação, diante de qualquer decisão, isso é essencial para mim, isso me faz bem, isso me estimula, isso me empodera, porque às vezes a gente vai aceitando tudo, né, Camila? Menos a gente, né? Menos os nossos sonhos, menos os nossos projetos, menos as nossas falhas. Então, quando a gente começa a olhar o que é essencial para nós, a gente vai se cobrando menos, a gente vai se permitindo mais. E eu acho que a gente vai vivendo mais, sabe? Porque a gente vai tirando um pouco desse excesso que muitas vezes não é nosso, né? Então, para todo mundo, aprendam a fazer uma pausa. Uma pausa, ela não precisa ser longa. Ela pode ser um café com café, sabe? Você tomar um café e degustar e sentir o cheiro. São 5 minutos, são 10 minutos, mas são seus, sabe? Como a gente tem filho pequeno, né? Vai andar de bicicleta com eles. Tá de bicicleta com eles, né? A gente, às vezes, deixar o celular ali de pouco é desafiador, né? Nesse mundo que a gente tem essa necessidade de estar conectado. E às vezes eu vejo muito isso. A gente está muito conectado, mas a gente não está presente, né? Então, olhar para o que é essencial para as nossas vidas
é dar essa condição da gente fazer uma melhor escolha. E, por exemplo, um dos grandes objetivos da minha vida hoje, Camila, depois de ter passado por tudo isso, é viver uma vida da qual eu não me arrependa depois, né? Porque pautado nessa pausa, pautado nessa intenção e focando no que é essencial, eu acho que a gente consegue fazer boas escolhas, né? A gente consegue fazer escolhas mais conscientes e aí a proporção da gente se arrepender é muito menor, né? Então, hoje, se eu pudesse dizer alguma coisa a alguém, é isso, né? Faça esse ponto de interrogação sempre que algo lhe incomodar ou sempre que algo for realmente desafiador para você, né? É essencial para mim? Sim, essa é uma boa pergunta, né? O que é essencial? Nós precisamos realmente focar no que é essencial, porque o excesso, né? O excesso gera confusão. Leandro Aguiar, se eu não me engano, fala isso. Confusão é excesso, né? Então, muitas vezes a gente se sente perdida, se sente confusa, e é apenas porque não está no essencial. Tem muita coisa ali te rondando e que acaba não sendo importante, por isso gera essa confusão toda. A Marta falou aqui que agora, mais do que nunca, temos a oportunidade de aproveitar os 5 sentidos. Esta paragem obrigatória está a curar parte da humanidade. Gratidão pela live e pelas partilhas. Gratidão a você, Marta. Nosso objetivo desses projetos é trazer um pouco de partilha mesmo para vocês, um pouco de conteúdo, trazer de alguma forma valor à vida de vocês. Às vezes, uma palavra que alguém fala aqui toca alguém aí do outro lado. E se realmente uma palavra nossa tocar uma pessoa aí dos nossos seguidores que assistiu a nossa live, o objetivo foi atingido. Não é mesmo, Sana? Sim, eu acho que é importante a gente trazer aqui aquilo que nos transforma, né, Camila? Para que sejam de inspiração para outras pessoas, né? Então, assim, obrigada, Marta, pelo teu comentário. E é bem isso mesmo. Eu acho que a gente está passando por um momento que a gente pode aproveitar para fazer esse nosso processo de autocura, né? Sim, sim, exatamente. Muito bom, Sam, é muito bom falar contigo. Espero que tudo se normalize aí no Brasil para em breve você estar aqui conosco, não Sim. é? Eu também espero. Beijinho, Ricardo. Pois o Ricardo sou eu sou o Ricardo nesse momento. Então tá bom, minha querida, muito obrigada pela sua entrega, por estar aqui conosco, gratidão por ter aceito aí o nosso convite, né, para estar aqui na live com a gente. É sempre um desafio. Cada live é sempre um desafio. Claro, claro. Né? Com a participação especial da Luísa, porque a Luísa ela sempre dá um jeito de fazer uma participação especial. Minha filha falou, mãe, eu posso participar da live com você? Eu falei, não dá, minha filha, hoje não. Porque ela participou uma vez, né? E aí ficou super empolgada. Então, quero realmente agradecer e agradecer a todos os nossos seguidores. Na semana que vem nós também teremos lives. Então, teremos uma convidada especial. Então, continuem nos acompanhando. E podem também sugerir aí, né, temas, de repente, que vocês têm curiosidade, que alguém fale aqui nas lives, que nós trazemos esse conteúdo para vocês, porque afinal, isso aqui é para vocês, né? Esse é o objetivo. Então, muito obrigada, Sâmia. Obrigada eu, Camila. Também fico muito feliz de te ver com essa boa disposição, se soltando. Eu lembro da Camila no PSC falando dessa dificuldade de público e parabéns. Realmente está bem bonito esse trabalho. Parabéns ao Ricardo também por essa gentileza de disponibilizar a sua página, que é um cara que tem um know-how incrível. Então, gigante faz gigante, né? Então, muito obrigada você, na pessoa do Ricardo também. Sim, quando eu cheguei em Portugal, foi quando nós nos conhecemos, eu tinha acabado de chegar em Portugal. Imagina, eu naquela formação com um monte de gente que eu nunca tinha visto, eu fiquei, ai meu Deus do céu. Eu nem parecia eu, de tão quietinha que eu fiquei, assim, com vergonha, né? Eu lembro bem disso também. Foi bem bacana, realmente. Obrigada por esse feedback positivo. Muito bom. Olá, o Denis. Coisas boas acontecem com quem faz coisas boas. É verdade, Denis. É verdade. Então, muito obrigada a todos, pessoal. Boa noite, gratidão. E nos vemos, então, na próxima semana. Tá bem? Obrigado a todo mundo que esteve na live. Muito obrigada também. Tchau, gente. Boa noite a todos.